Olá equipa, que sejam todos bem-vindos ao meu canal de YouTube. Hoje eu vou mostrar-vos quais são as sapatilhas que eu uso para treinar e porque é que eu uso essas sapatilhas para treinar e os pontos mais importantes que nós queremos procurar quando queremos um calçado que seja adequado para fazer exercício, para prevenir lesões e não só para nos dar mais estabilidade e conseguirmos ser mais eficientes também nos nossos treinos. Eu hoje tenho a companhia não só do Newton, mas como também temos aqui o meu gatinho, que está aqui a dormir e a aproveitar o solinho que estava aqui na sala. Ok, então... eu tenho vindo a usar o mesmo modelo de sapatilhas para treinar já há 3 ou 4 anos mais ou menos e vou sempre tendo umas alternativas para fazer superiores ou para quando vou dar aulas outdoor ou quando gravo aulas em casa, dependendo do tipo de treino também ajusto as sapatilhas. Mas para mim, quando eu tenho umas sapatilhas que são perfeitas para todo tipo de exercício, eu na verdade uso-as sempre porque me sinto confortável para as usar sempre. Se nós estamos à procura de umas sapatilhas que nos vão permitir fazer não só o treino de inferiores, como o treino de superiores, como o treino de cardio, nós devemos procurar características específicas. Depois, sapatilhas para correr vão ser diferentes das sapatilhas para fazer, por exemplo, treino de força. Para fazer treino de cardio ou superiores é ligeiramente diferente, dependendo obviamente do tipo de treino. Não vamos falar aqui sobre sapatilhas para atletas, não vamos falar sobre sapatilhas para quem faz competição, nem... algo desse género. Vamos falar de sapatilhas para treinar e para fazer exercício mais comum. Então, quando eu vou procurar uns sapatos para treinar, uns ténis, umas sapatilhas, calçado de ginásio, em primeiro lugar, a sola tem que ser reta. Não queremos uma sola que, por exemplo, tenha qualquer coisa a impedir que a sola seja reta. Não queremos nada que tenha, por exemplo, aqui um buraco no meio, nem no calcanhar, nem que tenha, por exemplo, aquelas espécies de molas, nem esponjas, nada desse género. Queremos uma sapatilha que seja com a sola o mais reta possível, sem ter grandes marcações e sem ter também mudanças de nível, ou seja, nós não queremos uma sapatilha que de repente chegue aqui ao centro e que vocês tenham uma zona côncava ou que tenham algo semelhante, ok? Por exemplo, eu já vou depois dizer os nomes e o que é que eu uso para, mas eu tenho aqui vários exemplos para vos mostrar. Por exemplo, as New Balance, eu sei que muitas pessoas utilizam estas New Balance para fazer exercício, mas na verdade as New Balance não são sapatilhas para fazer, por exemplo, um treino de pernas. Porquê? Vocês conseguem ver aqui, ok? Vamos ver se... está focado. A sapatilha New Balance tem esta depressão aqui no centro, vocês conseguem ver, logo o vosso calcanhar não vai estar diretamente no chão. Elas também têm aqui esta depressão no meio, essa sola não é reta, nem de perto nem de longe, e depois ela também tem estas marcações aqui, dá para colocar um dedo inteiro aqui, ok? Logo a sola não é reta, tem depressões no meio, o pé não vai ficar estável no chão. E agora vocês perguntam, ok, mas o que é uma sola reta? Porque pode parecer fácil para mim, que já estou habituada a identificar este tipo de características, no entanto eu sei que muitos alunos não conseguem procurar ou identificar o que é uma sola reta ou não reta. Logo eu vou mostrar-vos várias diferenças. Portanto, já vos mostrei os New Balance, o que é uma sola não reta de todo, de modo algum. Aqui os Metcon, os Nike Metcon já são uma sola mais reta, vocês conseguem ver, não tem nenhuma depressão no centro, não tem esta marcação, olhem só, não dá para pôr um dedo, a marcação não dá para nada, ok? O dedo nem sequer encaixa, portanto esta marcação é bastante pequena. Portanto, esta coisa que tem aqui no centro, ela não é uma depressão praticamente nenhuma, ela tem uma depressão que é lá, sei lá, tipo 1 milímetro, portanto não é considerado... é considerado um bom ténis e um ténis reto, mas eu agora vou mostrar-vos uma opção ainda melhor que estas duas que eu mostrei agora, que são os meus ténis de treinar, já há 3 anos que eu tenho vindo a utilizar este modelo, que é o modelo Nike MC Trainer. Eu já utilizei o MC Trainer 1, MC Trainer 2 e estes são o modelo número 3. Portanto, este modelo número 3, eles na verdade fizeram uma combinação entre os MC Trainer e os Metcon, que são dos melhores ténis para fazer treinos de inferiores que há por aí, e vocês vão conseguir perceber a diferença desta sola, ok? Não se deixem enganar pelo facto da diferença de cor. Esta sola é completamente reta desde o calcanhar até à ponta do pé. Não tem nenhuma depressão aqui em baixo, a marcação nem sequer 1 milímetro tem, e vocês conseguem ver que é um sapato que atrás é ligeiramente mais afunilado, ou seja, na zona do calcanhar, mas olhem só a parte da frente. A parte da frente tem muito mais espaço para colocar os pés, e desde o dedo mindinho até o dedo grande, tem este espaço aqui. Ok? Comparativamente, por exemplo, aos Metcon é diferente. Aos Metcon, estes Metcon que são
estes Metcon são diferentes, não é aqueles que eu estava a falar. Eu não sei exatamente qual é o nome destes. Estes são os Metcon Free. E o que eu estava a falar, que é os melhores ténis Metcon para treinar, não são estes, está bem? Era uma outra opção. Mas se vocês verificarem, por exemplo, este é ligeiramente mais afunilado. É ligeiramente mais afunilado à frente, mas ainda assim é um ténis espetacular para treinar porque tem bastante espaço para os dedos dos pés. Ok, Inês, não tinhas falado nesse ponto da parte dos dedos dos pés. Um ténis que seja bom para fazer exercício não é só um ténis que vai ter uma sola reta, é também um ténis que vai ter espaço à frente para nós colocarmos os nossos dedos dos pés. Para nós termos mais equilíbrio e mais estabilidade, nós vamos ter que conseguir apoiar todos os dedos dos pés e principalmente o hallux, o dedo maior, ok? O nosso dedo maior do pé e também os restantes dedos. Para nós conseguirmos fazer um bom apoio dos nossos dedos, nós não queremos ter os dedos todos encavalitados, como se costuma dizer. Queremos ter espaço suficiente para afastar todos os dedos e criar mais superfície de apoio e conseguir criar mais atrito e conseguir que o pé fique completamente estabilizado no chão. O que acontece muitas vezes é que os ténis que nós vemos por aí chegam aqui à zona onde começam os dedos dos pés e de repente eles fazem isto e vão para cima. Vocês podem ver agora no vosso armário imensos ténis que vocês têm ou qualquer outro tipo de calçado, não só ténis, em que de facto é reto ou semi-reto até à zona onde começam os dedos dos pés, onde começam os dedos dos pés de repente faz uma coisa para cima, ou seja, faz uma curvatura para cima. Essa curvatura inibe que os dedos dos pés estejam a tocar no chão. Se eu preciso dos dedos dos pés criar mais estabilidade e equilíbrio, se o próprio calçado que eu estou a usar já sequer não me deixa tocar com os dedos nos pés, depois ouvimos aquelas conversas do eu tenho instabilidade a fazer agachamentos, eu tenho instabilidade a fazer lunges, eu não consigo apoiar o meu pé, eu sinto que eu estou sempre desequilibrada, eu não tenho coordenação motora. Muitas das vezes vem do sapato que nós utilizamos e do calçado que nós utilizamos, ok? Eu ainda tenho mais opções para vos mostrar, tenho mais 2 opções para vos mostrar que eu uso. Em termos de sapatos de corrida, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso porque eu não sou grande expert em sapatos para corrida e só tenho mesmo um par. Eu tenho um par que é da Nike e são os ténis que eu corro sempre. Eu faço uma corrida por semana e o máximo que eu já corri foram 10 km. Já fiz 10 vezes 10 km. Todas as restantes corridas, uma por semana, faço entre 5 a 8 km e já estou a correr há 1 ano e 2 meses de forma consistente todas as semanas. Eu só uso estes ténis de corrida e há pouco tempo eu comprei os Oka. Eu experimentei e não gostei. Portanto, não gostei não só da estabilidade do sapato, não gostei porque me fizeram logo também 2 bolhas enormes no pé e não gostei em si do formato do sapato, até porque à frente eles levantavam bastante a ponta do pé. Não que para correr as características sejam iguais a treinar, e principalmente para treinar inferiores as características vão ser diferentes, mas eu não achei que fosse um sapato adequado para nós andarmos na rua, porque a verdade é, nós não devemos procurar sapatos que procuram maior estabilidade só para treinar, nós devemos procurar isso para o nosso dia-a-dia. Se eu vou andar para o metro, se eu vou andar para o emprego, se eu vou andar e vou fazer uma caminhada, ou vou passear por Lisboa, ora, se eu for com os saltos altos, eu sei que não vou estar confortável. Se eu for com os sapatos que eu não tenho a possibilidade de apoiar os dedos dos pés no chão, eu também sei que eu não vou estar confortável. Por exemplo, estes sapatos que eu tenho agora calçados, que eles são os da Adidas, aqueles que ficaram bastante famosos na internet, os Samba da Adidas, eles são completamente retos, ok? Como vocês conseguem ver, têm de facto espaço para as pontas dos pés e têm uma sola bastante fininha, mas eles não são assim muito confortáveis. Portanto, não basta o sapato ser sola reta, que já se torna um sapato para fazer exercício. Exemplo, os Vans também têm sola reta, All Stars também têm sola reta. Isso faz com que sejam ténis para fazer exercício? Faz com que sejam ténis para fazer treinos de pernas? Na verdade, não são sapatos para fazer exercício e não estão denominados como sapatos para fazer exercício. Portanto, é importante que nós também tenhamos isso em mente, que para andar durante o dia-a-dia vai ser ligeiramente diferente do que fazer exercício, mas devemos procurar sempre também andar de modo mais confortável possível. Então, os Oka eu acabei por devolver, portanto não os tenho para vos mostrar, mas os ténis que eu tenho para correr são os Nike Pegasus Air Zoom. Estes são os 40, já existem os 41 e eu na verdade faço sempre as minhas corridas todas com eles, ok? São estes aqui, conseguimos notar algumas diferenças em termos da sola, mas ainda assim bastante semelhante. A sola vai ser mais espessa e mais esponjosa num sapato para corrida, comparativamente a um sapato de fazer exercício, principalmente para treinar pernas. Esta sola, por exemplo, dos MC Trainer, vocês conseguem ver que
não é tão esponjosa, o tamanho da sola é mais pequeno, a sola ela tem arestas bastante específicas, ela não, por exemplo, como estes ténis, os Nike Pegasus, eles têm uma sola não só mais esponjosa, mais larga, mas também com as arestas um pouco maiores, portanto, para dar mais conforto ao pé e quando há impacto para ter essa diferença. E agora vou buscar os outros para vos mostrar. Ok, estes são os Nike MC Trainer 2, eu simplesmente já não os estou a usar porque eles já têm um ano e tal, eles foram à máquina e encolheram e eles já estavam a começar a ficar velhos, porque eu usava literalmente para tudo. Estes ténis são tão bons e tão incríveis que eu usava para fazer pernas, para fazer superiores, para fazer cardio, eu cheguei a usar para ir correr, não que sejam ténis de corrida, mas quando eu comecei a correr não tinha outros, e experimentei com estes, e o que acontece nos meus ténis sempre é que aqui atrás, no calcanhar, eles começam a ficar rotos, então começa a magoar aqui atrás porque já não tem aquela, obviamente, esponja, aquele material, né, para proteger o calcanhar. Mas, como vocês conseguem ver, vamos analisar este ténis. Ele já está um bocadinho deformado, a ponta do pé está para cima, mas eles não são para cima, está bem? É só porque eles foram à máquina, ou seja... Ok, então o tamanho da sola, como vocês conseguem ver, é uma sola bastante modesta, não tem depressões aqui em baixo, há espaço para pormos à frente os nossos dedos dos pés, menos espaço até do que a nova versão, por isso é que eles mudaram agora a nova versão e ainda são muito melhores do que a versão 2 e do que a versão 1. Ok? Portanto, isto era um ténis espetacular para treinar. E vocês conseguem ver uma grande diferença aqui. Não há depressões, não há diferenças, não há nada que possa realmente complicar. Esta sola é uma sola reta. E porquê que a sola tem que ser reta? Nós temos que conseguir apoiar o nosso pé todo no chão, desde a ponta do pé até o calcanhar. Claro que, obviamente, temos a nossa zona côncava do meio do pé, há quem não tenha, atenção, há quem tenha o pé chato e tenha essa zona completamente reta, mas de modo geral nós temos sempre uma zona côncava no meio do nosso pé. Essa zona não vai estar apoiada no chão, obviamente, mas o nosso pé já está feito para, obviamente, trabalhar assim. Nós queremos é ter todas as restantes superfícies do pé que estão supostas a tocar no chão, E se eu tiver um ténis, se eu tiver um sapato, por exemplo, o Zoka, ok? Estou a treinar no ginásio, tenho um Zoka que tem uma esponja enorme, ou seja, tem uma grossura, uma espessura da sola enorme, então a distância do meu pé até ao chão vai ser gigante, logo o meu pé não está a tocar no chão, o meu pé está a tocar na esponja enorme, na espessura da esponja do ténis, logo a estabilidade e o equilíbrio também vão ser diferentes, desculpem. E outra coisa, se o ténis em si, atenção, estes estão assim porque foram à máquina e encolheram, não? Vocês não achem que isto é do ténis de estar mesmo assim e eu estou a forçar, está bem? Se o ténis que eu estou a comprar, a parte da frente, eu apoio aqui no chão, ok? Imaginem que isto é o chão e vocês apoiam e olhem aqui, ok, vou mais para trás, tá? A ponta do pé, a ponta do sapato não iria tocar nunca no chão, então o meu pé também não vai tocar no chão. Se o sapato já está desenhado dessa forma, então ele não vai tocar no chão. E a ponta do pé é a zona mais importante para o nosso equilíbrio e estabilidade. Se eu não posso colocar o meu dedo à luxo no chão, eu não vou conseguir ter equilíbrio e estabilidade para fazer qualquer tipo de movimento. Se eu fizer um agachamento, eu vou cair para trás. Se eu fizer um lunge, eu vou cair para trás. E se eu fizer exercícios com salto, então, ainda pior para principalmente fazer balanço e impacto, etc, etc. Voltando aqui ao MC Trainer, que é o ténis que eu uso neste momento, olhem a diferença. Ele está completamente no chão. Olhem só, calma. Ok? Calma, assim. Conseguem ver? Ele está coladinho à minha mão. Ele não sai do chão. Portanto, este é um ténis incrível. Este é um ténis incrível e perfeito para fazer exercício, é a combinação do MC Trainer 1 e 2 com os Metcon, não com os Metcon Free, é com os outros Metcon, que eu por acaso não tenho, porque simplesmente acho que não me ficam bem, acho que fico com um pé um bocadinho masculino e pessoalmente ainda não encontrei assim uns que eu tenha gostado até mesmo da cor. Estas são as características mais importantes de procurar um bom sapato para treinar e depois a diferença entre ténis para fazer superiores e inferiores. Se vocês tiverem uns bons ténis para fazer inferiores, não precisam comprar outros se não quiserem. Se não quiserem comprar outros e quiserem usar sempre os mesmos, se comprarem um ténis com boas características para fazer um treino de inferiores, ou seja, a sola ser plana, não existir depressões na parte de baixo do ténis, a parte da frente do ténis não subir, pelo contrário, estar completamente colado ao chão, ser um ténis completamente reto e à frente ter espaço para colocar os meus dedos dos pés, vocês podem utilizar esses sapatos para outros exercícios. Podem utilizar para superiores, para core, para
contrário, etc, etc. Se não quiserem, obviamente, estar a utilizar um ténis sempre, caso contrário, vão estragar-se muito mais rapidamente e vamos ter que, se calhar, trocá-los daqui tipo a 6 meses, talvez, depende do quão o ténis ficar estragado. Então convém terem 2 para poderem ir alternando. Nos dias em que fazem superiores e cardio utilizam uns e nos dias em que fazem pernas utilizam outros. E para esse efeito eu tenho os Metcon Free. Estes também são espetaculares. Só há uma coisa que agora está melhor, mas eu por acaso fiquei um pouco confusa porque é que isso estava a acontecer. Estes ténis aqui no centro, eles têm, ou seja, não sei se é a curvatura do meu pé que é mais baixa que o normal, mas eles têm, a zona do centro vem para cima, portanto faz uma espécie assim de uma curva, ajudem-me, assim, de um alto, não é? No meio do ténis, e ele toca-me bastante no meio do pé, ou seja, parece que a curvatura do meu pé não é alta o suficiente para o que o sapato está desenhado para, mas na verdade isso acontecia mais nas primeiras semanas. Como eu agora tenho usado mais, eu acho que já foi normalizado. Portanto, talvez a sola seja uma espécie tipo de, não memory foam, não digo memory foam, mas seja algo que é maleável e com o tempo vai ficando mais ajustado ao nosso pé. Portanto, estes são os ténis Metcon Free que eu utilizo para fazer superiores, cardio, às vezes se estiver a dar aulas também utilizo estes ténis, se for a dar aulas outdoor também uso estes ténis, para pilates não, porque treino só com as meias, portanto não utilizo, para qualquer outro tipo de treino sem ser corrida, utilizo os MC Trainer 3 e os New Balance, infelizmente eles foram à máquina e encolheram, portanto eu estou muito triste porque eu amo estes ténis, eu gosto de usar estes ténis no dia a dia e agora não tenho e não sei se devo comprar outros ou não. Eles encolheram, eles ainda me servem, mas já não são assim confortáveis para treinar, mas eu costumava usá-los, se vocês virem nos meus vídeos. Okay. Se vocês virem nos meus vídeos, eu costumava usá-los para fazer o treino de superiores, ou treino de cardio, ou quando ia dar aulas outdoor e eu próprio não fazia a aula, por exemplo, se fosse dar aulas PT, desse género, eu usava estes ténis porque eles nesse caso são bastante versáteis, mas eles agora encolheram e não sei o que fazer. De todos os ténis que já tive, estes New Balance são bastante confortáveis, mas lá está, fazer pernas com eles não é muito apropriado. Eu sei que os New Balance ficaram muito famosos nas redes sociais, toda a gente utiliza com a meia da Nike para ir treinar, uns calções, umas leggings, etc. Mas eles não são ténis para fazer treino de inferiores. E se vocês estiverem a treinar um agachamento, se vocês estiverem a treinar um lunge, se vocês estiverem a fazer qualquer exercício que precise de estabilidade no pé, e isso basicamente vai ser todo o tipo de exercícios, superiores e inferiores, não sugeria treinarem com New Balance. Sugeria escolherem ou uma das opções que eu estou a mostrar aqui, ou qualquer outra opção que vocês saibam que tem as mesmas características importantes, mas que seja de qualquer outra marca. Eu pessoalmente amo a Nike, é a minha marca de referência, eu gosto imenso da Nike, não só para calçado, mas como também roupa de desporto de modo geral, é a minha marca favorita de modo geral, só não uso leggings e calções deles porque não me assentam bem, mas tops, casacos, calções de corrida, ténis, etc, é tipo a minha marca favorita. Não tenho patrocínio, nunca tive, quem me dera, sonhava, amava e dava um meio rim para eles me patrocinarem, mas nunca na vida isso vai acontecer à partida, portanto é isso, não pensem que isto é algum tipo de parceria ou do género, não é nada disso, é mesmo só eu que amo a Nike, sei que tenho 4 pares de ténis da Nike, 3 ou 4 pares de ténis da Nike, eu acho, e eu amo, tá? E agora, para corrida, eu queria comprar também uns ténis da Nike. Eu sei que hoje em dia já dizem que os ténis de corrida os melhores são da ASICS, os New Balance também são bons, supostamente. Eu já experimentei os da New Balance, são super confortáveis, têm memory foam, pelo menos aqueles que eu experimentei e gostei bastante. Não gostei do Zoka, comprei e devolvi, não vou voltar a comprar. Não sugiro treinarem com Oca no ginásio, principalmente os modelos que eu tinha, que era o Ondi 9. Honda? Ok, não lembro. Whatever. Portanto, não sei se há outro modelo que eles tenham que tenha umas características um pouco mais apelativas para fazer treinos de pernas, não conheço, mas aqueles mais promovidos para corrida não são ténis para fazer ginásio, portanto, se vocês tiverem esses ténis para corrida, não é os mesmos, e ténis para fazer membros inferiores, também não são os ténis que devem usar para corridas. Se vocês vão fazer uma corrida de 1 km, 2 km, 3 km, qualquer coisa desse género, andar na passadeira, andar na rua, fazer uma caminhada, é diferente. Agora, correr mesmo é uma atividade que vai causar dor no tornozelo, vai causar dor no joelho, vai causar desconforto na lombar. E se vocês não têm o calçado apropriado, mais rapidamente isso vai acontecer. Tá bem? Se vocês no ginásio sentem dor nos joelhos, dor nos pés, dor nos calcanhares, dor no meio do pé, dores no dedo do pé,
provavelmente é o calçado errado em número 1 e depois, obviamente, que são outras questões, a falta de mobilidade tibiotártica, falta de mobilidade coxofemoral, algum condicionamento, alguma tensão que vocês tenham, por exemplo, nos músculos dos gêmeos, ou falta de tensão que vocês possam ter proveniente já da anca, proveniente já dos nossos glúteos, que possam estar a causar esse tipo de dores, mas regra número 1 é, se eu não tenho o calçado indicado, então eu já estou a começar a negativo, ok? Se nós tivermos o calçado indicado, tem tudo para correr melhor. Dito isto, posto isto, o meu gatinho está contentíssimo aqui, ele gosta muito da primavera, porque pode dormir umas grandes sonecas. Jesus, big stretch. Sim. E é isso. Inês, quais são os melhores ténis para correr? Eu não sei, malta, lá está, volto a dizer, não me peçam para surgir ténis de corrida, porque eu fiz atletismo quando era mais nova, mas eu nem sei que ténis é que eu utilizava para fazer atletismo. Não sei, era o nosso treinador que dizia, não sei o que é que eu usava, não faço ideia, nem sequer sei. Eu acho que era mesmo o clube que nos dava os ténis, porque nós tínhamos o equipamento, portanto eu acho que também os ténis eram dados pelo clube, não faço ideia. Portanto, a outra experiência que eu tenho de corrida, a experiência que eu tenho é de eu correr todas as semanas, há um ano e qualquer coisa, e não experimentei mais ténis do que os Pegasus número 40, Pegasus 40 e os Oka, que lá está, não aconselho porque realmente não me senti confortável. Agora, isto depois vai depender, obviamente, da quantidade de quilómetros que vocês querem correr, mas eu sei que os ASICS, os Nova Blast, que são muito bons, sei que a Adidas também tem boas opções para corrida, aquela marca que é On, também se vê bastante. Eu já experimentei e não gostei, acho que são tipo super duros, parece que estou a andar assim tipo em duas caixas de plástico super intensas, mas lá está, também só experimentei um modelo, portanto não sei. Posto isto, e com tudo isto reunido com estes detalhes, com estes pormenores, com todos estes fatores para procurarem um bom sapato de calçado para ginásio, primeiro que tudo, irem à loja experimentar. Quando eu vou à loja eu pareço uma tonta. Eu experimento os sapatos, eu faço agachamentos, eu faço lunges, eu filmo, eu salto, eu ando com eles pela loja. Eu às vezes quero comprar ténis pelo estilo. Uau, são tão giros, eu mesmo ficar bem com o meu outfit, eu combinar com esta roupa, eu combinar com aquela, e depois vou experimentar e eles são péssimos. E eu coloco-me em cima dos ténis e não consigo ficar apoiada num pé porque não tenho estabilidade e depois aquilo anda sempre assim, o pé para um lado e para o outro, ou então magoa, ou então a ponta do pé não toca no chão. Portanto, eu desisti de comprar sapatos só porque são bonitos e hoje em dia eu compro sapatos pela sua funcionalidade. Eu sei que há uma marca muito boa que é Barefoot. Essa marca tem sapatos incríveis para o nosso dia-a-dia, é o melhor tipo de sapato que nós podemos ter para o nosso pé, para evitar lesões, para nos ajudar nos exercícios, só que lá está, esses ténis ainda são um bocadinho feios, na minha opinião, é como por exemplo os da ASICS também, eu ainda não encontrei uns ténis da ASICS que sejam giros o suficiente para eu comprar para correr. Eu sei que isto pode parecer um bocadinho fútil, Inês, então mas isso é para correr, não é para ser bonito. Ok, mas eu gosto que quando eu vou comprar uma coisa a 200 euros, vou comprar uns sapatos de 200 euros, pelo menos eu quero gostar deles, não quero olhar para eles e isto não atenção aos extras porque é feio. Portanto, é isso. Portanto, corrida, sugiro-vos a ASICS, Nike e Adidas. Para ténis de ginásio, eu só utilizo Nike, são estes os modelos que eu utilizo, MC Trainer 1, 2 ou 3, Metcon Free, Metcon. Depois, para fazer superiores, podem utilizar os New Balance ou podem utilizar qualquer outra das opções que eu referi aqui. Os Nike Pegasus 40 são para corrida. Eu já fiz treino de superiores com eles, acho que uma ou duas vezes, quando encolhi os meus ténis eu não tinha outros para treinar, mas realmente não são ténis de ginásio. Vocês sentem que estão em cima de umas plataformas e não é confortável, está bem? Portanto, se vocês, quanto maior for a sola e quanto mais espessa for a sola e mais larga ou mais estreita, menos confortável vai ser e menos estabilidade vão ter. E, por exemplo, uma coisa que eu sinto nos Pegasus é que a sola é muito estreita. E realmente vocês conseguem ver aqui em baixo que é uma diferença muito grande para, por exemplo, ok? Dá para perceber a diferença. Lado direito, estes são os Pegasus e o lado esquerdo, do meu lado esquerdo, são os MC Trainer 3. Então, os MC Trainer 3 são mais largos, dão mais estabilidade ao pé. Os Nike Pegasus são mais estreitos, têm uma sola mais esponjosa e são mais para corrida e minimizar o impacto. Portanto, vai fazer muita diferença se vocês utilizam uns ou outros. Às vezes eu vejo, não é às vezes, é todos os dias, eu vejo pessoas no ginásio a treinar com Oka.
pessoas no ginásio a treinar com o ténis e calçados que nem sequer são para treinar, ou seja, Vans e esse tipo de sapato, e às vezes eu olho para os pés das pessoas porque é-me natural olhar para a forma das pessoas em geral, até mesmo quando eu estou na rua, se eu for abaixo hasteado, eu estou a ver o que é que as pessoas têm calçado, eu estou a ver se elas têm os joelhos para dentro, se têm os pés para fora, se elas estão a andar com uma hiperlordose, se elas estão a andar com a bacia, a retroversão, se elas estão a andar com uma hipercifose. Eu vejo essas coisas nas pessoas e é normal no ginásio eu também notar porque é a minha profissão e aquilo que eu gosto mais é de correção postural e eu acho que a postura é tudo para o nosso corpo. Se nós começarmos por um bom calçado e por percebermos onde são os nossos pontos de equilíbrio e estabilidade, tudo vai ser melhor. Vamos conseguir ser melhores atletas, vamos conseguir ter uma melhor saúde, vamos proteger as articulações e vamos conseguir ter uma melhor postura também. Se eu já tenho uma má postura, mau calçado, não estou preocupado sequer com o que é que eu estou a calçar ou se eu estou a andar bem ou não estou preocupado em ter boa técnica, depois é uma bola de neve e pode realmente vir a condicionar-nos bastante no que toca ao exercício. E ficamos por aqui o nosso vídeo, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre calçado, por favor, coloquem aqui em baixo. Se vocês me perguntarem outras marcas, eu não vou conhecer em termos de os ter experimentado, mas posso dar uma olhadela nas características base do ténis e dizer se eu pessoalmente iria experimentar ou não. Mas lá está, outras marcas e modelos que vocês me perguntam sempre pelo nome, eu não vou saber, está bem? Mas fiquem à vontade para perguntar. Se gostaram do vídeo, coloquem por favor like. Se gostaram do vídeo, coloquem subscrever o canal e qualquer dúvida que tenham, coloquem aqui nos comentários ou enviem uma mensagem no Instagram e eu respondo. Um beijinho, tchau, tchau.